Olá, milionários! Hoje eu venho trazer um vídeo aqui diferente do que eu costumo trazer normalmente. Neste vídeo eu quero falar sobre um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Nessa jornada espiritual que todos nós estamos atravessando, nós estamos passando por um despertar de consciência, um despertar espiritual. E muitas das vezes, nesse despertar de consciência, de espiritualidade, de expansão de consciência, pode ser que você se veja sozinho nessa jornada. É o que acontece com muitas pessoas, é o que acontece comigo, pode estar acontecendo com você agora. Eu quero dizer que você não está sozinho, eu estou aqui e quero compartilhar com você um pouco hoje sobre esse tema e trazer uma analogia que foi quando Jesus passou pelo deserto, os 40 dias que Jesus ficou no deserto, hoje aqui neste vídeo. Essa reflexão para nós fazermos e trazermos essa consciência para a nossa vida e entendermos melhor do porquê que nós passamos por esses momentos, por esses desertos e de que maneira a gente pode passar por esses desertos da melhor forma possível. E da forma correta também. Porque sim, existe uma maneira correta de se passar por esse deserto. Sem sofrimento, sem angústia, sem medo. Que foi o que aconteceu com Jesus. Então vamos para esse vídeo aqui que a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Eu aposto que você já deve ter sentido que no meio dessa sua jornada espiritual, parece que as pessoas desaparecem do mapa, que somem da sua vida. E que de repente você se vê sozinho, enfrentando testes e situações. Como funciona a vida, que a gente manifesta tudo através dos nossos pensamentos, daquilo que a gente está consciente de ter, de ser e de estar vivendo. Essa semana que eu passei por um processo gigante de percepções, de mudanças, de paradigmas, de libertações, porque eu considero libertações, eu decidi ler este livro, que inclusive eu tenho ele já faz algum tempo. O livro é Mais Esperto que o Diabo. Se você ainda não leu, eu recomendo que você leia. Esse livro é do Napoleão Hill, simplesmente é uma entrevista com o diabo. E neste livro a gente consegue compreender o que seria esse personagem diabo. Quem seria esse personagem tão famoso chamado o diabo? E no livro a gente consegue compreender que ele é simplesmente uma consciência. Mas eu quero trazer um pouco dessa expansão que eu tive com este livro. Que simplesmente o diabo ele é uma consciência. Vamos lá. Os dois personagens, Deus e diabo. Quem seria Deus e quem seria o diabo? De forma bem resumida, o diabo seria os pensamentos negativos. E Deus seria os pensamentos positivos. Então, quando nós estamos passando pelo deserto, nós precisamos estar conscientes dos nossos pensamentos. É no deserto que a nossa identidade nova, que as nossas suposições novas, aquilo que a gente decidiu, que a gente tomou uma decisão de viver uma nova vida, de assumir uma nova identidade com novos paradigmas, com novas crenças, é nesse deserto que a nossa identidade será testada. Que foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi testado no deserto. E ele foi testado pelo personagem diabo. O que seria o diabo? Muitas das pessoas acham que diabo é uma pessoa, é um ser de rabo com chifres, mas a gente consegue compreender, estudando Lei da Suposição e lendo este livro, que o diabo seria simplesmente uma consciência, seria um pensamento, seriam os nossos pensamentos negativos que nós temos. Então, quando vem os pensamentos de dúvida, de medo, de angústia, seria o diabo atuando no seu 4D. E Deus seria os pensamentos positivos, quando você pensa que você vai conseguir, que você é capaz, que você já tem aquele seu sonho, aquele seu desejo, que você consegue ser grato, que você consegue sentir amor, plenitude, isso tudo seria Deus atuando nos seus pensamentos, no seu 4D. E o diabo seria os pensamentos negativos, a angústia, o medo. Lendo este livro, a gente consegue compreender de que maneira ele atua, porque aqui no livro, o diabo está contando todos os segredos dele.
os segredos mais ocultos, digamos assim, e de que maneira ele se comporta no nosso 4D. Então, nós precisamos estar conscientes dos nossos pensamentos. Estando consciente dos nossos pensamentos, o que eu estou pensando, eu consigo simplesmente fazer a troca. Se eu estou tendo um pensamento negativo, eu compreendo que eu manifesto tudo através dos meus pensamentos, então eu vou mudar a minha suposição. Eu vou parar de pensar negativo e vou começar a aplicar a lei da suposição da forma correta. Supondo, fazendo afirmações, imaginando coisas que eu quero manifestar, que eu quero viver, que eu já estou vivendo, porque a gente sabe que na lei da suposição tudo é no momento presente, não é no futuro, é no agora. A gente compreende que Jesus passou 40 dias, todo mundo conhece essa história, Jesus passou 40 dias no deserto, sem comida, sem companhia de ninguém, a não ser dele mesmo e da mente dele. E enfrentando o que, gente? Enfrentando as tentações. O que seriam essas tentações? Seriam os pensamentos. Seriam o que eu falei aqui do livro, o diabo, o personagem do diabo. Que seriam os pensamentos negativos, que é mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente está passando pelo deserto, que muitas das vezes a gente se vê sozinho e a gente tem que enfrentar aquilo com nós, a gente com a gente mesmo. A gente se pega muitas das vezes com essas tentações, com esses pensamentos negativos. E o que fazer nesses momentos? Em comparação desse deserto, gente, que não sendo apenas um evento histórico que aconteceu com Jesus, ele pode sim ser um símbolo da nossa própria caminhada espiritual. Quando nós estamos passando por essa transição, por essa mudança, por essa expansão de consciência, a gente sim passa por esses desertos, por essa caminhada espiritual. Todos nós, inclusive se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você está passando por essa caminhada espiritual, assim como eu estou. Então a gente pode compreender que assim como Jesus, nós também, quando estamos passando por essa expansão de consciência, nós também passamos por momentos de solidão, passamos por esse silêncio, por essas provações. E por que que isso acontece? É exatamente nesse vazio, nessa transição, nesse espaço, nesse deserto, que a nossa nova identidade, aquela que a gente decidiu viver, muitas das vezes você vivia de um jeito. Vamos lá. Você vivia de um jeito, você trabalhava numa empresa, você tinha um cargo, e aí um belo dia você decide mudar. Você está insatisfeito com a sua vida que você estava vivendo, você decide mudar, você recebe um chamado, porque eu acredito que a gente recebe chamados do universo para a gente assumir novos papéis, e aí você decide simplesmente começar a mudar as suas crenças, né, aquelas coisas que você acreditava, e aí você começa a ler livro, assistir vídeo, fazer cursos, né, começa a expandir. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer transições, sua vida vai mudar. Você vai sair daquele emprego, você vai começar um negócio próprio, você vai começar a investir em você, vai começar uma vida nova, né? Novos hábitos, vai começar a correr. Se você não corria, você vai começar a correr. Se você fumava, você vai parar de fumar. Se você bebia, você vai parar de beber, porque você decidiu ser uma nova pessoa. E aí, nesse processo, você está o quê? Assumindo uma nova identidade, porque isso é uma nova identidade. Quando você decide fazer essa mudança, você está deixando de ser uma pessoa e se tornando uma nova pessoa. E é neste momento que essa sua nova identidade, esse seu novo paradigma, ele é testado, que é quando você passa pelo deserto, que a gente chama, por essa transição, por esse silêncio. E aí o que a gente faz nesses momentos? E é nesses momentos que a gente precisa estar muito consciente de quem a gente é, de quem a gente decidiu ser, do que a gente está pensando, né? E simplesmente não ser reféns das circunstâncias, porque a gente sabe que tudo é maleável, tudo muda, nada é permanente. Então hoje você pode estar passando por uma situação, não se pegue angustiado com essa situação, porque tudo na nossa vida muda o tempo todo. E se você ficar reagindo ao que você está vivendo hoje, mais dessa situação você vai viver. Você precisa simplesmente fazer o que a gente fala na lei da suposição, que é focar no 4D, né? Focar na sua imaginação, naquilo que você quer manifestar.
Então é importante nesse processo você estar consciente dos seus pensamentos, principalmente, ponto final. Você estando consciente e sabendo como funciona o universo, você simplesmente se torna protagonista, você se torna dono da sua mente, dono da sua vida. Você se torna o capitão, você guia, você conduz. E aí é nesses momentos que a sua identidade nova, ela começa a ser, ela é testada, primeiramente você é testado. Será que é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você vai continuar assumindo para sua vida? E o que você faz com isso? Você fortalece ela. Você não vai voltar a ser quem você era antes, não. Você vai fortalecer quem você decidiu ser. Você vai continuar supondo aquilo que você quer viver, você vai continuar manifestando a vida dos seus sonhos e você vai se manter firme, assim como Jesus se manteve no deserto. Você vai se manter firme. Então, gente, no deserto, Jesus ele estava só. E é o que você pode estar passando agora, você pode estar só. E na nossa jornada, muitas das vezes nós também ficamos sós. Pessoas se afastam da gente, amizades antigas não se conectam mais. E esse processo, ele é doloroso. Mas você precisa entender aqui o que está acontecendo. Nós compreendemos que tudo é frequência, que a gente se conecta com as pessoas que têm o mesmo paradigma que nós, o mesmo sistema de crenças. No momento que você decide mudar o seu sistema de crenças, mudar o seu paradigma, é meio lógico. É óbvio que essas pessoas não vão mais se conectar com você. E que, nesse processo, você vai se ver sozinho, até que novas pessoas surjam na sua vida e você atraia, você manifeste novas pessoas muito mais alinhadas com aquilo que você assumiu de novo, o seu paradigma novo, o seu sistema de crenças novos. Mas esse afastamento, ele é a forma que o universo encontra de te mostrar. E nesse processo, muitas pessoas se afastam da gente. Não é que elas se afastam porque elas não gostam mais de você. É que simplesmente o paradigma dela não combina mais com o seu. Seu paradigma mudou, você está com um novo paradigma. É óbvio que pessoas antigas não vão mais se conectar com você. Você vai precisar passar por essa fase até que você comece a manifestar novas pessoas muito mais alinhadas com quem você, com essa sua nova identidade. E neste momento, neste afastamento, o que acontece? É a única forma que o universo encontra de te mostrar que agora é você com você mesmo. É nesse silêncio que você vai aprender a confiar mais em você e descobrir quem você realmente é. É nessas fases, é nesses desertos que muitas das vezes a gente é forjado, está sendo forjado a sua identidade nova, a pessoa nova que você decidiu ser, para a sua nova vida que você decidiu assumir, ela está sendo forjada aqui. E você precisa compreender para que você fique tranquilo, você fique calmo. E você vai ficar muito calmo quando você compreender como a vida funciona. De que maneira a vida funciona. E a vida é muito simples. É só você estar consciente dos seus pensamentos e não permitir que os pensamentos negativos, que seria, aqui como diz no livro, o diabo, invadam os seus pensamentos. Não, você é o senhor da sua mente, você comanda, você manda. Certo? Não mais o 3D. O 3D, a terceira dimensão, ela é passado. Ela é apenas uma suposição antiga do antigo eu seu, que não faz mais parte de você, que não é mais você. Então você precisa se manter no comando. Você não pode deixar o 3D comandar a sua vida. Quem comanda é o seu 4D. Quem comanda é o seu 4D. É quem você decidiu ser daqui para frente. É isso que tem que comandar. E você tem que se manter forte. Você tem que se manter firme nesse processo. E é exatamente aqui, neste momento da vida, que você vai descobrir quem você realmente é. Que você vai, de fato, assumir para o universo quem você decidiu ser. Nós entendemos que Jesus, ele foi o quê? Ele foi tentado. O que seria esse tentado? Seria os pensamentos negativos, seria o diabo.
né? Ele foi tentado pelo diabo no deserto. Da mesma forma, nós muitas vezes somos tentados. Não por esse personagem, mas pelos nossos próprios pensamentos. E aí, quando a gente compreende que a gente só precisa mudar o pensamento, tudo fica mais fácil. É só você não permitir que os pensamentos negativos tomem conta. E você fica afirmando. Gente, comigo é impressionante. Depois que eu descobri a lei da exposição e depois que eu entendi como funciona o universo, e que é só você afirmar, caramba, quando eu me pego tendo um pensamento, sei lá, vou dar um exemplo, eu não vou conseguir. Gente, na hora, eu só mudo. Eu começo a fazer afirmação robótica. Eu consigo, eu já consegui, eu já falo assim, né? Eu já consegui. Porque na lei da exposição não é no futuro, eu vou conseguir. Não, eu já consegui. Eu já sou, eu já tenho no presente. E, cara, a nossa vibração muda completamente. É incrível, gente, como muda. Caramba, se você tá aí passando por uma situação, é só você mudar o pensamento, começar a fazer afirmação e fala em voz alta mesmo, né? Se precisar gritar em casa, grita, entende? Para os 4 cantos ouvir, porque às vezes essa voz ela é tão forte, o pensamento negativo, né? Ele é tão pesado, ele é tão forte que você às vezes tem que dar um grito mesmo e falar, cala a boca, quem manda sou eu, caramba. Quem dá as ordens aqui sou eu, e eu tô dizendo que eu já consegui, que eu sou capaz, que já deu certo. Simples, e quando você faz isso, tudo muda. E isso são os testes. Porque é nesse momento do deserto que você duvida se vai dar certo, será que eu tô no caminho certo, será que é isso mesmo? E você começa a questionar várias coisas, gente, não é para fazer isso, vocês só tem que se manter firmes. Continuar fazendo afirmação robótica. Eu já consegui, já deu certo, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu sou incrível. E começa a fazer as afirmações dentro daquilo que você precisa para sua vida. E esses testes, eles aparecem quando você decide assumir uma nova identidade, quando você decide viver uma nova vida. Vai surgir esses testes, eles vão vir. E aí é que você tem que ser firme, aí é que você tem que continuar supondo, continuar afirmando e fazer com mais firmeza ainda. E aí, como que surgem esses testes para sua nova identidade? Como que eles vêm? Eles vêm em quê, gente? Eles vêm em falta de dinheiro, né? Você fica sem dinheiro, dinheiro não surge, seu relacionamento começa a dar problema, começa a ficar meio assim, né? As dúvidas começam a vir. É assim que vêm os testes. Mas a gente entendendo que a gente está passando por essa fase, que está passando por esse momento, a gente faz o quê? A gente simplesmente continua fazendo a lei da exposição, continua afirmando aquilo que a gente quer, porque a gente já sabe que a gente manifesta tudo na nossa vida a partir daquilo que a gente supõe na nossa mente. Se eu supor que eu sou uma fracassada, eu vou ser fracassada. Se eu supor que eu sou foda, milionária, incrível, maravilhosa, eu vou ser foda, milionária, incrível e maravilhosa. Porque é assim que funciona. Faz o teste. Essas situações, elas não são problemas. Elas são apenas testes. Você está sendo testado. É o que as pessoas chamam de testes. Sim, a sua nova identidade está sendo testada para ver se é realmente isso que você quer para sua vida. Se você vai continuar firme ali, acreditando que você pode, que você é capaz, que o seu projeto já é um sucesso. O que você está passando hoje, com carinho, com amor, com respeito, você vai ver que é aí que está o ouro. É no deserto que está o ouro. Porque é aqui, no deserto, que você está sendo preparado para o seu propósito de vida. Então, a gente precisa compreender que o deserto que nós passamos, ele não é o fim. O que acontece é que muitas pessoas, nesses momentos, elas ficam extremamente desesperadas, angustiadas, com medo, e aí elas deixam o medo tomar conta, que aí entra o personagem aqui, o diabo, que são os pensamentos negativos. Por quê? Se você faz lei da exposição, você compreende que é só você mudar a sua suposição, é só você mudar o seu pensamento. Muitas das pessoas são tomadas por esses pensamentos negativos, e aí elas acabam o quê? Criando mais disso. Porque elas não compreendem como funciona
o que é esse deserto e para que ele serve, e o porquê que o deserto acontece e para que ele acontece. Qual o propósito do deserto vir, a gente estar passando pelo deserto, qual o propósito? Então, você precisa entender que o deserto ele não é o fim da sua vida. A sua vida não chegou no fim. Nossa, você está passando agora por alguma situação e você fica dizendo, eu não sei o que eu vou fazer. É o fim do mundo. Parece que tem muita gente que encara como se fosse o fim do mundo, né? Fica extremamente desesperada e às vezes não vê saída. E muitas das vezes tem muitas pessoas que fazem besteiras nesses momentos, que não conseguem se reconectar, né, com o sistema, com o universo, que é o todo, que ampara tudo isso aqui. Né? Poxa, a gente está sendo amparado, a gente não está sozinho. Por mais que pareça que a gente está sozinho, quando a gente está passando pelo deserto, a gente não está sozinho. Porque nós somos o próprio universo. Caramba, nós somos o próprio universo. Você entende como isso é poderoso, como isso é grandioso, como nós temos o poder dentro da gente? E como assim a gente pode mudar nossa vida? Então por que você fica desesperado? A realidade, ela é moldável. Tudo é moldado pelos nossos pensamentos. Tudo pode mudar. A qualquer momento a nossa vida pode mudar. Você precisa entender isso e ter esse princípio, essa fé, digamos assim, de que é só uma fase, vai passar. Você tem que se manter firme, você tem que se manter positivo, você tem que se manter com esperança, com amor, com gratidão, principalmente gratidão, gente. Agradeça esse momento. Agradeça, seja grato, obrigada por tudo que eu estou passando agora, obrigada por tudo, obrigada. Cara, quando você agradece, a tua frequência ela vai lá em cima, ó, pum, sobe. E aí, minha filha, tudo muda. Só porque você agradeceu. E aí a gente entende que depois que Jesus passou pelo deserto, ele iniciou o quê? Ele iniciou a missão que ele tinha. Ele assumiu o papel que ele tinha, que ele veio fazer aqui na Terra. E depois do seu deserto que você está passando agora, você vai iniciar, saiba disso, que depois que passar essa fase na sua vida, você vai, e se você se manter firme, se você se manter grato, se você se manter na frequência do amor, do respeito, da gratidão, da alegria, você vai iniciar a sua vida em uma nova frequência. Uma nova vida vai acontecer para você. Se você se manter firme na sua suposição, na sua nova identidade, naquilo que você quer manifestar, você vai começar uma nova vida. E essa fase que você está vivendo, ela vai passar, vai acabar, porque nada é eterno. O vazio, ele só existe para quê, gente? Por que existe esse deserto? Para abrir espaço para o novo entrar. Caramba! Se você entender isso, caramba, eu tô passando por isso porque algo muito bom vai acontecer comigo, porque algo grandioso vai acontecer comigo, porque uma nova vida vai começar. Em breve eu vou estar vivendo a minha nova vida. Ai, que gratidão, obrigada, universo. Você fica alegre, você fica feliz porque você entende o que está acontecendo. E aí você não fica mais desesperado. E eu quero te dizer que eu sei muito bem o que você está passando agora, porque eu também já passei por vários desertos. E todas as vezes que eu passei por esses desertos foi quando a minha vida deu um salto. Todas as vezes que eu passei por esses desertos foi quando a minha vida mudou. Simplesmente porque eu decidi, tomei novas decisões, mudei, comecei a fazer novas suposições. Aí cenários antigos foram desmontados, pessoas antigas saíram, passei pelo deserto, me mantive firme e fiz a virada. Um novo cenário surgiu, novas pessoas apareceram e é assim que funciona. E eu sei muito bem o que você está passando agora porque eu passo por isso ainda, pelos meus desertos. Amizades que se desfazem, que acabam, que não fazem mais sentido, que se afastam, simplesmente porque não bate mais os paradigmas, as crenças, a frequência. Tudo é frequência no universo. Quando você entende que tudo é frequência, você entende por que você não se conecta mais com certas pessoas, porque a sua frequência mudou. E nós nos conectamos a partir de frequências. Então,
situações que parecem injustas. Muitas das vezes você passa por situações que parecem que são injustas. Mas, gente, hoje eu consigo olhar para tudo isso e entender que é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você olhe para tudo isso que você está passando agora e entenda. Porque quando você entende como funciona o universo, você não sofre. Então você compreende que tudo que você está passando agora, você precisa passar para que você se torne quem você deseja se tornar. Hoje eu consigo olhar para o deserto, para essas situações e ter esse entendimento que eu quero, que é esse convite que eu quero fazer para você, que você consiga compreender. E é exatamente o que você precisa para você se tornar quem você deseja. E se você está vivendo o seu deserto agora, eu quero que você não se culpe. Não sinta culpa pelo que você está passando. Seja lá o que você estiver passando, não é para você se sentir culpada. Não se sinta abandonada. Nada disso. Nada disso. Essas provas, elas são exatamente esses testes para você firmar a sua nova versão, sua nova identidade. Aquele seu desejo, aquilo que você quer manifestar, a sua vida nova. Porque para você ter uma vida nova, você vai ter que se tornar uma nova pessoa. Não tem como, gente, é lógica. Para você ter uma vida diferente, você precisa ser uma pessoa diferente. Você não vai conseguir ter uma vida diferente dessa que você vive hoje, sendo a mesma pessoa, pensando do mesmo jeito, tendo a mesma identidade, que é o que eu falo, que você consegue mudar a sua vida quando você muda quem você é, quando você muda a sua identidade. O que acontece é que com as pessoas, e comigo também aconteceu, é que eu queria mudar de vida sendo a mesma pessoa, tendo a mesma identidade, a identidade de fracassada, que é o que a maioria das pessoas, elas tentam mudar de vida sendo a mesma pessoa, pensando do mesmo jeito, sem mudar o paradigma, sem mudar as crenças, o sistema de crenças. Você precisa mudar o seu sistema de crenças. É o que o Hélio Couto fala de mapa. Você precisa mudar o seu mapa. O mapa que está aqui na sua mente, no seu 4D, que você construiu desde quando você nasceu. Você construiu uma identidade que é essa que você tem hoje. E que essa identidade que você tem hoje te dá os resultados que você tem hoje. Mas para você ter novos resultados, você precisa ser protagonista, entendeu? Você está no comando, no controle, tá, da sua mente. E eu quero que você compreenda que esse momento é uma preparação para o que você vai viver. Para a vida extraordinária que você vai viver. Então se mantém firme. Fica firme. Acredita, ouve o que eu tô te falando. Então eu quero que você saiba que se você está agora no deserto, passando pelo seu deserto, primeiro eu quero que você saiba que você não está sozinho, ok? Que eu estou aqui, esse canal está aqui para você, para te servir. Eu quero que você se lembre que esse deserto que você está passando, ele não está te punindo de nada, não é um castigo, não é um karma, não é nada disso. Você só está sendo lapidado. Você só está sendo forjado, a sua nova versão, a sua nova vida que você vai viver. Se você se manter firme na sua nova identidade, na sua nova suposição, no seu 4D, esse deserto ele vai passar e ele vai dar o lugar para uma nova vida. O deserto, ele é o lugar onde a sua... Eu preciso que você entenda que o deserto, ele é o lugar onde a sua antiga identidade, ela morre e a sua verdadeira essência, ela nasce. Quem você realmente veio ser no mundo. Lembre-se que Jesus, após o deserto, ele fez o que, gente? Ele cumpriu a missão dele. Então, você, depois de passar pelo seu deserto, você vai cumprir a sua missão de vida que você veio fazer aqui na Terra. Então, acolha esse momento, entenda que esse momento é um momento sagrado e agradeça. Agradeça por você estar passando pelo deserto. Seja grato. Se esse vídeo fez muito sentido para você, porque está fazendo muito sentido para mim gravar esse vídeo, eu quero que você deixe o seu like, se inscreve neste canal maravilhoso, de manifestações maravilhosas,
E quero que você compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir isso, que você sabe que está passando pelo deserto, porque eu tenho certeza que juntos nós vamos atravessar o deserto e nós vamos viver a vida que a gente sonha viver e que a gente merece viver. Um beijo e até o próximo vídeo. Milionários.